Olá, pessoal. Almas em papel, cartas para a cura. Nós estamos aqui trabalhando com o nosso podcast, né? E a gente vai intercalar entre trazer a carta dos nossos convidados, nossos amigos e trazer pessoas que eu considero especiais, pessoas do meu coração, pessoas que têm muito a agregar, que agregaram no meu trabalho, na minha vida. E muito, muito intercalado com amizade, com carinho, com admiração. E eu tenho muita alegria em trazer uma amiga do coração, uma pessoa parceira de trabalho e parceira de vida. Né? Aqueles momentos que a gente tá com dor, tá com vontade de chorar, você pega o telefone e fala, é você, né? Vamos conversar, preciso conversar. E partilhamos muitos pacientes, muitos casos clínicos, aprendi muito com o processo de terapia com ela. E hoje eu tenho muita alegria em trazer a minha colega psicóloga Raquel Torci. Raquel, obrigado de coração por você estar aqui. E queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é você? De onde você vem? Fala tudo. Somos fofoqueiros, fofoqueiros com carimbo. Fala pra gente um pouco de você. Bom, Pedro, primeiro queria dizer que é muita alegria estar aqui, nessa oportunidade da gente poder mostrar para outras pessoas essa parceria linda, profissional e pessoal que a gente tem. Queria dizer que espaços como esse são muito importantes para que as pessoas consigam acessar esse campo do cuidado em saúde mental de uma forma mais generosa, carinhosa, livre, aberta. Às vezes é um campo tão duro, né? Um campo de diagnóstico, de dor, de perdas, de medos, ansiedades. E quando a gente tem a oportunidade de trazer isso para primeiro, através de um vínculo humano, de dois profissionais de duas áreas que precisam estar conectadas, e depois através de uma fala mais acessível, mais tranquila, mais espontânea, em que não é só a Raquel profissional que está aqui, mas a Raquel pessoa, e tenho certeza que o Pedro pessoa está aqui Pedro também. amigo está aqui. Isso. Nós nos tratamos intimamente como parça, É muitas verdade, vezes. é verdade. Parça. Se eu chamar ele de parça, não vai ter jeito, porque é assim mesmo. É o hábito. Eu estava aqui dizendo, né? A gente estava falando disso do meu sotaque. Eu venho de São Paulo, capital. Vim para Brasília há 18 anos, sou formada na faculdade da PUC. E tenho mestrado em Psicologia da Educação, tenho doutorado em Saúde Coletiva. E eu tenho uma jornada diversa, com as adversidades de qualquer jornada de vida. E também com todas as aprendizagens e alegrias e realizações. Eu trabalhei muito tempo com políticas públicas na área da saúde. Então, quando as pessoas buscam um pouco meu histórico, encontro minhas pesquisas, tenho livro publicado na área de políticas públicas, principalmente quando a gente pensa na interface entre educação e saúde. E na área da saúde mental, com prevenção ao uso de drogas em escolas e comunidades, e tudo sobre esse tema também da adicção, faz parte do meu campo de estudo. Parça. Já veio, parça. Como é que foi isso da saúde mental, da psicologia te encantar? Porque chega uma hora na vida, a gente é adolescente, está perdido, né? Não sabe o que é da vida. Né? Eu fiz engenharia civil, imagina. Né? E aí, como é que foi isso, a psicologia? Como é que ela apareceu para você? A psicologia apareceu muito cedo para mim, mas eu acho que antes da psicologia aparecer como área, ela aparece como experiência. Então, eu tenho uma relação com a escrita terapêutica, a escrita do autoconhecimento, desde que eu ganhei o meu primeiro diário da minha avó aos 9 anos de idade. Que bonito. Minha avó me deu um diário. Eu já era uma leitora desde nascida, eu sou uma leitora devoradora de livros desde muito pequenininha, desde que eu tive, né, a relação com o letramento. E comecei a escrever, mas não uma escrita qualquer, uma escrita que demonstrava o que eu pensava sobre a minha vida, as minhas emoções, o mundo.
Eu tenho todos esses cadernos. O primeiro diário foi o da Que avó e o legal. restante vieram de lugares completamente diferentes, às vezes um presente, às vezes uma compra. Uhum. E desde muito cedo também era reconhecida um pouco como essa que você diz assim, para quem eu vou ligar. Uhum. Quando eu precisar de algum acolhimento, alguma conversa, alguma troca. Então, as adolescentes costumam brincar, né? Assim, quem é a amiga psicóloga? E eu era chamada de amiga psicóloga. E tive uma experiência também pessoal de vida, ali por volta dos 14 anos de idade, numa situação de uma outra avó, a avó paterna, que estava vivendo uma terminalidade da vida com câncer. E eu convivi muito próximo dela em casa, e nessa experiência eu ficava tardes com ela, acolhendo e conversando e acompanhando esse processo que é a terminalidade, o fim da vida. E ela foi a pessoa, ela é uma pessoa muito fechada emocionalmente, uma pessoa muito travada, né? Uma senhora muito antiga no sentido de não expressar emoções, muito sofrida também. E vivendo, obviamente, uma fase da vida muito complicada. Toda uma cultura que impede disso por emoção, né? E ela dizia para mim, ela tinha uma psicóloga que ia lá, ela dizia para mim que ela tinha uma psicóloga, mas que a verdadeira psicóloga dela era eu. Olha. E foi aí que começou esse despertar. Eu tive uma certa dúvida em relação à medicina, à carreira da psiquiatria, tive uma certa dúvida ali no ensino médio, mas era mais por uma insegurança a respeito do projeto de carreira, estabilidade financeira. Mas a psicologia, ela está em mim desde a infância, assim, é algo que... E muito nessa perspectiva que você conhece minha, que é uma perspectiva mais existencialista, né? Eu tenho uma relação muito forte com o pensamento filosófico existencialista. Então, só para quem não é do nosso público, não é da nossa área, o que seria o pensamento filosófico existencialista? O que seria isso? Rapidinho, assim, o que é um TCC? O que é um existencialista, uma fenomenologia? Consegue falar isso para a gente rapidinho? Rapidinho. Rapidinho ou ainda mais... São 20 anos de formada, 20 anos tentando... Entender. Não só entender, mas tentando tornar isso uma comunicação mais acessível, né? Porque a fenomenologia existencial, essa vertente da psicologia existencialista, ela bebe na filosofia. Então, aí a gente está falando de Merleau-Ponty, de Sartre, de Heidegger, de Gaston Bachelard. E a filosofia, ela tem quase uma linguagem própria. Sim. E eu acho que um dos grandes desafios de todas as áreas, incluindo qualquer ciência, é você conseguir fazer com que aquilo se torne acessível às pessoas, não só no sentido cognitivo, intelectual, mas também das emoções, né? Se me sentir tocado por isso que você fala. O existencialismo, que a gente chama de fenomenologia existencial na psicologia, ela bebe. Então, nesses autores que eu citei agora, e o que ela vai fazer é construir uma postura clínica. Então, a fenomenologia existencial, ela é menos uma caixa de ferramentas que vão propor uma intervenção para mudança de comportamento do paciente ou da pessoa, e ela é mais uma postura clínica e uma forma em que eu me coloco disponível para a escuta. É claro que ela vai partir de alguns pressupostos, como qualquer vertente ou qualquer teoria, mas é um pressuposto, como vem de um lugar filosófico, ele é bastante aberto, no sentido de olhar sempre para o ser humano na sua potencialidade de ser, nunca encerrado, nem só num conceito de personalidade e nunca encerrado num conceito de comportamento. Ou seja, um conceito técnico médico fica muito limitado, então, para quando tem esse olhar. Existe uma cadeia de estudos que se chama psicopatologia fenomenológica, em que, obviamente, ela vai trazer a importância que é desses enquadramentos dos adoecimentos psíquicos, mas sempre olhar isso como uma escuta em que vai procurar naquilo que é único da expressão de cada pessoa. Então, não existe o transtorno bipolar, existe o transtorno bipolar para essa pessoa, neste momento da vida, com essa história e com esses potenciais que a própria pessoa traz a partir dessa conexão do que é mais verdadeiro e autêntico na forma de viver. Então, e aí a Gestalt bebe muito nisso também, né? Principalmente a Gestalt de Cláudio Naranjo, que ela vai beber na fenomenologia existencial também, que é como é que a gente vai tirando essas camadas de sofrimento do sujeito
que ele chama de eu, mas na verdade sou eu com medo, sou eu me defendendo daquilo que eu não quero que aconteça na minha vida, sou eu reproduzindo comportamentos que não fazem mais sentido, mas é como se eu não tivesse percebido que aquilo não faz mais sentido porque eu não estou mais em perigo. Ou porque aquele casamento já não está na minha vida. Porque agora eu tenho mais dinheiro, não tenho, mas a preocupação com dinheiro continua mesmo tendo mais dinheiro. Então você vai tirando essas camadas para encontrar uma camada que se chama uma camada autêntica, que é quem sou eu, quando tudo isso que me limita deixa de existir ou flexibiliza. Às vezes não deixa de existir, mas eu consigo olhar para isso fora de um lugar de identificação. Então, quando a gente vai falar da relação entre a fenomenologia, a psicopatologia ou transtornos mentais, não é a negação disso, mas é entender que isso não pode determinar nem meu vínculo com o outro. Eu nunca vou olhar o outro pela lente do sintoma, e eu nunca vou encerrar o outro no adoecimento que ele tenha. Mas, obviamente, que aquilo é um orientador. E muitas vezes, pensando no psicoeducacional, é um orientador para que eu não confunda alhos com bugalhos, né? Então, para que eu entenda que ele pode estar vivendo uma expressão hipomaníaca. Só que a expressão hipomaníaca desse sujeito pode ser, por exemplo, uma ativação do desejo sexual de uma forma mais intensa, ou uma ativação de compras de uma forma mais intensa, ou uma ausência de filtro, né, na expressão da minha opinião, das minhas emoções, das minhas cobranças. E cada um desses lugares me conta sobre o que é único daquele sujeito. Né? E sim, a farmacologia vai me ajudar o quê? Tratar o sintoma daquele momento, isso, né? que está inviabilizando a expressão autêntica daquele sujeito. Quando a gente só se expressa pelo sintoma, a gente nunca está expressando quem somos. Nós estamos expressando quem estamos podendo ser para nos proteger dos impactos de sofrimento e de dor que a minha relação com o mundo, a forma como eu estou sendo no mundo, ativa em mim naquele momento. E você consegue perceber que nós vivemos num paradoxo extremamente delicado e desafiador, que é, ao mesmo tempo que eu preciso acolher o sintoma, eu não posso também deixar ele tomar conta, né? É isso que você falou. Então, é tão delicado, né? Um momento em que eu preciso dosar como que eu vou abordar esse sintoma. E é pontual. Hoje eu posso precisar abordar de uma forma mais intensa, amanhã eu posso precisar desse sintoma para que ele tanto me guie, me direcione no processo terapêutico. Eu acho que esse é um desafio um desafio desafiador, né? Um desafio muito intenso, muito presente na nossa clínica, né? Principalmente para nós que temos uma proposta terapêutica. Exato. Né? Eu estava pensando aqui, enquanto você está falando, que talvez esse seja um ponto mais comum entre todas as linhas. O cognitivo comportamental, a psicanálise, a fenomenologia, porque, na verdade, elas não estão em disputas. Que bom que existem várias linhas de terapia, porque existem diversos sujeitos e diversos momentos dos sujeitos na vida. Então, cada uma dessas terapias podem ser muito proveitosas, a depender de como a expressão de cada sujeito vai acontecendo e a necessidade e a linguagem que é importante para ele, e acessível e compreensível para ele. Enquanto você estava falando, eu estava pensando que, independente de qualquer linha, isso que você está chamando de tem o sintoma e tem aquilo que eu não posso brigar com o sintoma, mas também não posso botar tanta fé nele. Isso. E o que acontece para que a gente consiga encontrar esse ponto sempre é o vínculo entre o profissional e o paciente. E aí a gente também está falando da psiquiatria. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, completamente à vontade com você, porque você é meu amigo, porque a gente se conhece há anos, trabalha juntos, somos parça. Se eu olho para mim nesse momento, tudo que acontece dentro de mim é conforto, é soltura. Então, eu estou conseguindo estar com você de uma forma tão fluida que me permite estar de uma maneira mais verdadeira possível, talvez, que eu pudesse estar nesse momento, e seria completamente diferente se fosse uma outra pessoa com quem eu estivesse conversando. Uma entrevista, né? De fato. É. E aí, uma coisa, você falando isso me lembra algo que eu tenho falado com muita frequência, porque eu tenho tido muito contato com terapeutas novos, psiquiatras novos, né? A importância
deles se terapeutizarem. Totalmente. Né? É impossível você estar diante do outro, da dor do outro, da história do outro, sem ter noção do impacto que isso causa em você, né? Isso é uma pergunta que alguns pacientes me fazem. Como é que alguns pacientes que se sentem bem comigo, sentem que eu ajudo efetivamente e que é muito importante esse processo, às vezes eles, não mais de uma vez, me perguntam: como é que você conseguiu se tornar essa terapeuta tão boa? E é claro que eu sei que eu sou boa para ele, eu não sou boa para todos e não boa todo o tempo. E aí, sempre eu respondo isso: parça, eu sempre vou dizer, é porque eu não paro de cuidar de mim, de me conhecer, incluindo estar cuidando de mim enquanto eu estou cuidando de você. Porque é através desse ponto que eu encontro em mim de verdade e de autocuidado e de autoaceitação e de me colocar diante dos desafios do meu crescimento e falar: ok, vamos lá. É só por isso que eu consigo, nesse estado de presença, abrir um espaço para que o mesmo estado de compaixão, de entrega, de curiosidade, de carinho, surja do outro em relação a si mesmo. Às vezes através da relação comigo, mas é sempre voltando para si mesmo. E é tão interessante, né? O quanto a gente demora para aprender a fazer uma escuta terapêutica. Quanto... O que você acha que está na frente disso? Né? Não, é sério. Vamos pensar juntos. Vamos brincar aqui, se a gente pudesse falar coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o que está na frente dessa relação aberta? É minha vontade de acertar? Exato. Meu perfeccionismo? Minha insegurança? Minha insegurança. Minha rigidez? Minhas crenças? Tudo isso está... O que o paciente provoca na gente. Exato. Né? Tudo isso está permeando o processo de escuta terapêutica e a gente, às vezes, não consegue se dar conta, né? De tanta coisa que tá envolvida nisso. É bem bacana. Que gostoso te escutar. E... além disso, você fez uma formação que eu achei que eu estou encantado. Eu estou até agora curioso, estou louco para te perguntar isso, né? Fala para nós da sua formação, da sua última formação, dessa transformação, que é algo que eu vi que transformou você absurdamente. E foi muito bacana, muito bonito ver isso em você. Foi, né? É verdade, porque a gente se conhece antes da formação, pouco antes, né? E você acompanha esses últimos anos. Deixa eu contar um detalhe. Eu e o Pedro demos aula juntos na universidade e nós ensinávamos juntos. Eu segui, hoje ele parou um pouquinho com essa jornada. Ensinávamos juntos habilidades de comunicação empática na relação médico-paciente. E uma das primeiras aulas era a gente fazer esse questionamento entre um modelo centrado na doença e um modelo centrado na pessoa. E nessas pesquisas eu encontrei os vídeos dessa figura maravilhosa chamada Gabor Maté. E eu comecei a acompanhar o trabalho do Gabor. Aí, em 2019, eu vi que ele estava lançando uma formação numa abordagem terapêutica chamada Compassionate Inquiry, que é o CI, que não vai ser traduzido para o português. Algumas pessoas têm traduzido o inquérito compassivo, mas o Compassionate Inquiry vai se manter sendo chamado assim em qualquer língua. Né? Compassionate Inquiry. Que se for traduzir literalmente é inquérito compassivo. Mas isso não será traduzido na hora de você divulgar a estratégia, a ferramenta para outros países. E então, em 2019, eu entrei para essa formação, que é uma formação de 1 ano com o time do Gabor, e depois se torna uma formação continuada. Então, eu estou até hoje com eles e vou seguir. Você faz uma formação de 1 ano numa abordagem terapêutica, que não é voltada só para psicólogos, ela é voltada para pessoas interessadas em entender e aprender uma forma de cuidar do outro a partir de uma estratégia compassiva. E ela foi estruturada junto com uma outra figura que é o braço direito do Gabor, que se chama Sati Dharam. Foi estruturada e muito provocada, inclusive, pela própria Sati Dharam, porque ela começou a acompanhar o trabalho do Gabor, muito desse trabalho que às vezes acontece nas ruas. Aquele filme The Wisdom of Trauma mostra isso. É o trabalho dele com adicção, com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, não só social, mas social e mental. E ela começou a perceber que ele tinha uma forma
de trabalhar, que talvez ele ainda não tivesse conseguido organizar, até que ela se aproxima dele nos retiros, nos workshops, e diz assim, olha, Gábor, você tem um jeito de trabalhar que parece que tem um passo a passo, que já foi se estruturando como uma lógica. Vamos transformar isso num material e vamos ensinar as pessoas a fazer o que você faz. É aí que eles começam a estruturar, então, esse passo a passo dessa ferramenta terapêutica chamada Compassionate Inquiry. Ela vai partir, ela bebe em algumas correntes hoje muito atuais do trauma, de se pensar o que é trauma, de como é que são os cuidados do trauma. O Gábor, originalmente, ele tem uma formação médica, ele é médico. Ele foi psiquiatra, né? Ele foi médico paliativista. Ele foi médico de família. Aí ele entra nesses cuidados dentro do campo da psiquiatria. Tá. Mas ele tem um trânsito por outras especialidades ou outras dimensões da atuação como médico. Tem vários livros ao longo da vida e poucos traduzidos em português. Isso que eu acho que é interessante da gente entender. Até o momento, a própria formação ela é uma formação internacional, ela não está traduzida para o português. Existe uma versão que a gente chama de short course, que é uma versão mais curta, que você é informado sobre princípios do trauma, princípios da abordagem dele, que ele tem uma versão que já foi disponibilizada no Brasil com tradução por uma plataforma chamada Aquarius, mas o curso de formação para profissionais, que é o de 1 ano, ainda não está acessível em português, somente em inglês, mas acessível para qualquer pessoa que tenha o inglês. Né? Então, tem uma barreira, mas não uma barreira total, porque é um curso online para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que faça a submissão e seja aprovada para entrar no cohort, que a gente chama, né? No grupo. Raquel, eu estava doido para te perguntar o que é trauma, mas na nossa conversa eu quero te perguntar uma coisinha antes. Hoje, né, com a tua experiência, o que é compaixão para você? Boa pergunta. Tem uma outra autora que eu gosto muito que escreveu um livro chamado Aceitação Radical. E eu gosto dessa expressão, aceitação radical. E, para mim, ela está muito vinculada com a experiência da compaixão. E não a aceitação radical como resignação. Não é, de forma nenhuma, eu me resignar ao que me machuca. Seja o que me machuca de uma lei, o que me machuca de uma comunidade, o que me machuca de uma relação, o que me machuca da minha relação comigo. Mas aceitação radical no sentido de eu conseguir olhar para mim e para o outro e entender que nesta dinâmica que estamos sobrevivendo e vivendo no mundo, eu consigo ver e manter vivo em mim uma intenção de colaboração. É a gente sustentar o tempo inteiro uma intenção de colaboração, desde a intenção de colaboração micro, em que eu olho para você e vejo, tem algo em você que eu talvez não conheça, mas que faz com que você haja de uma forma que me viola, ou que me machuca, ou que me coloca receosa, ou que me ameaça. Eu percebo isso, mas não ativo em mim uma reatividade que vai alimentar isso em você. Isso que talvez eu nem conheça o que seja, mas eu conheço como você reage. Então, a partir do momento em que eu aceito que existem os lugares difíceis em você, no mundo, na sociedade e na comunidade, e me coloco à disposição, a partir dessa aceitação, de manter ativo em mim o meu compromisso de colaborar com a liberdade, de colaborar com a verdade e não de colaborar com a reatividade e com a violação, isso, para mim, é uma postura de compaixão. Eu vejo a compaixão como postura, não como um lugar. Entende? E enquanto postura, eu também não vejo isso como algo automático. É um exercício, momento a momento, em que eu entro e saio dessa linha tênue, que são respostas de defesa, que são respostas de reatividade, que são respostas de indignação. É como se fosse uma indignação cuidadosa. É como se fosse um indignar que inclui radicalmente o que é humano em nós. Entendi. E
Aí nós temos duas questões mesmo que me surgem aqui, que eu acho bem interessante, né? Uma é, isso tudo já é guiado ou influenciado pelo trauma, né? Que eu gostaria que você entrasse. E também a outra é, mais uma vez, o desafio, que é tomar conhecimento sem necessariamente encarcerar aquela pessoa no meu conceito. Exatamente. Né? É algo também. Exatamente. É outro desafio bem interessante. E não só outra pessoa, a gente faz isso com a gente. Uhum. A gente também cria conceitos sobre nós que nos encarceram com tons de liberdade. Eu sou assim mesmo. Né? Eu sou desses. Uhum. E nunca consegue perceber ou demora a perceber que você precisou criar esse conceito para você, para sobreviver a algo que foi muito difícil na sua vida. Uhum. O trauma, antigamente, ele era muito entendido dentro desse enquadramento que a gente chama dos grandes traumas e pequenos traumas, big T's, little T's, que era mais algo como uma guerra, um assalto, uma morte, uma doença grave. E, ao longo dos anos, a gente tem várias abordagens terapêuticas, até algumas que ainda estão incipientes no Brasil, em língua portuguesa. Vou falar o nome delas em português e inglês. Uma, por exemplo, é a Somatic Experience, que é a experiência somática. A outra é o Internal Family System, que são os sistemas familiares internos. Agora, o Compassionate Inquiry. Essas são, por exemplo, abordagens que vêm provocando a Polyvagal Theory, que é a teoria polivagal, que elas vão provocando, através do estudo de veteranos de guerra, através de estudos de pessoas no pós-guerra, elas vão começando a entender, primeiro, que o trauma é um complexo, ele não é uma coisa pontual. Assim como a gente tem entendido que o luto também é uma experiência complexa. Antigamente você achava, o luto dura 6 meses, o luto dura 1 ano. Eu sempre fiquei doido com esse conceito. Mas quanto tempo que é um luto patológico? Gente, cada complexo. Ser humano vai desenvolver um tempo. Exato. Ninguém tá obedecendo um relógio. Né? E vai sendo entendido que não só ela é uma experiência complexa, como ela é uma experiência que ela vai causar uma interferência no sistema nervoso. Apagar algumas luzinhas. O trauma. O trauma. Ele apaga algumas luzinhas, ele desconecta alguns circuitos, ele acende, deixa outras luzes acesas o tempo todo. Então, o que o trauma vai fazer é uma interferência no funcionamento do sistema nervoso do sujeito. Por isso ele é complexo. E por isso ele acontece ao longo de muitos anos. É claro que pensando nessa questão da plasticidade, da reconstrução, seja através de técnicas terapêuticas ou de farmacologia, né? Assim, é possível você fazer religações. Apagar luzes que precisam ser apagadas, reacender circuitos que precisam ser reacendidos. E isso foi muito dessas experiências do pós-guerra que você começou primeiro a entender que é uma coisa complexa. Os flashbacks, como que isso vai acontecendo lá na frente, como começam a acontecer gatilhos que vão acionar essas memórias. E depois começa a se entender que o trauma não pode ser restrito somente a experiências que a gente, enquanto sociedade, decide. Que essa é uma experiência grave, merecedora de... abordagens. Merecedora de ser considerada traumática, e essa não, essa é uma bobeira. Né? Como assim? Você pode dizer que a pessoa está traumatizada por isso ou por aquilo. E aí, é claro que a figura do Gabor é, para mim, a maior inspiração atual. Então, ele tem algumas frases muito importantes. Uma dessas frases é que o trauma não é o que acontece de fora para dentro. É o que acontece dentro de mim a partir do que aconteceu de fora. Eu fiquei encantado com essa frase. Porque a hora que eu vi isso no livro, e aí eu falei, gente do céu. E o que acontece em mim é como eu pude experimentar os impactos daquela experiência difícil em mim. Eu pude chorar, eu pude gritar, eu pude pedir ajuda, eu pude pedir colo, carinho, eu pude fazer essa ligação, né? Estou precisando conversar. E a depender do quanto houve ou não vínculos seguros que autorizaram a fluidez do impacto dessa experiência difícil em mim, isto vai determinar o quanto esta experiência vai ser ou não traumática para mim.
E tem algo sutil, mas também desafiador nessa história, que não é necessariamente eu abandonei você. Muitas vezes eu dei a você algo diferente do que você precisava. Então, muitas vezes a gente acha que Isso ajuda no complexo do trauma. Na construção do trauma, né? Então, muitas vezes, por exemplo, uma criança caiu. Eu vou fazer uma brincadeira como uma analogia, tá? Não uma crítica. Mas vamos pensar numa coisa boa. Uma criança caiu no chão. E, às vezes, os adultos, eles têm uma certa mania da positividade e todo mundo começa a bater palma. Eu acho essa cena muito engraçada e emblemática. Para fazer o exemplo. Então, se a criança caiu e todo mundo começa... caiu! Tem uma dissonância entre a experiência da doença, a experiência da queda, com a resposta do entorno na queda da criança. Às vezes você não quer reforçar, você quer ensinar a criança a ser corajosa, você quer ensinar a criança a saber levantar, você quer ensinar a criança a medir, né, as experiências difíceis. Poxa, não vamos dramatizar aqui, né? É só uma queda, Deus só ralou, não quebrou nada. A intenção é interessante. Mas eu não sei se para aquela criança, naquele momento, ser surpreendida com aquela queda, principalmente as primeiras quedas da vida, em que você vai ter contato com o sangue, com a dor, né? E com a vergonha. Muitas vezes, quando a criança cai, você já começa a ver que tem uma certa vergonha, que ela se sente frustrada. E sem falar que nós estamos pensando numa criança que tem uma estrutura neural e psicológica extremamente, não vou dizer nem imatura, extremamente nova, né? Tudo novo. Tudo novo. Então, ela não sabe nem o que esperar. Isso. Né? Mas essa é só uma analogia, entende? Assim, eu dei à criança o quê? Eu dei a minha atenção, eu dei a minha motivação, eu dei o meu estímulo, eu dei coragem. Mas talvez o que ela estivesse precisando naquele momento fosse colo, fez dodói, fosse aquele beijinho mágico, né? Deixa eu mandar o beijinho que sara. Então, também no complexo da experiência traumática, tem não só o que eu não tive, no sentido de ausência total, e aí a gente está falando de abandono, de rejeição, de isolamento, mas tem também eu ter recebido algo que não era o que eu precisava e não ter tido a experiência de estar à vontade de elaborar aquela dor, aquele impacto, aquele sofrimento. Então, também tem essas duas dimensões atuando na experiência traumática. E aí, o trauma, traduzido de uma forma não neurobiológica, também tem uma outra frase muito bacana que o Gabor fala, que é: o trauma deixa uma marca na gente em que nós passamos a não ver perigo onde há perigo e ver perigo onde não há perigo. Então, o lugarzinho que ele vai mexer é exatamente no alarme. No alarme. Que consegue perceber, discriminar e compreender as situações de perigo. Então, por exemplo, quando você vai dizer da questão de ciclos abusivos de relacionamento de casal. E aí estou incluindo qualquer casal, não necessariamente um casal homem-mulher. Por que as pessoas ficam nesses ciclos? Elas ficam nesses ciclos porque é justamente dentro de uma experiência de violência em que acontece a ruptura do discernimento. Você passa a ter dificuldade de conseguir elaborar que você está em perigo. E essa distorção, ela acontece aqui dentro da gente. Não só dentro do coração, não só dentro da forma como eu experimento as minhas emoções, às vezes não só dentro dos nossos órgãos, quando eles respondem de maneira psicossomática, né, trazendo doenças somáticas, que são doenças das emoções, mas também, então assim, vou dizer para essa pessoa, você não consegue perceber? Não consegue. Não consegue. Não consegue, não é porque não quer. Ontem eu atendi uma pessoa e ela falando de uma amiga. Mas a amiga está numa relação abusiva clara. E eu já falei. Né? Aí eu perguntei, mas você falou com todas as letras? Ela disse, eu falei com todas as letras. E aí? Ela não enxergou. Eu falei, ela não enxerga. Isso. Né? É exatamente isso. A luzinha está apagada em alguns lugares. E como isso abre espaço para retraumatização, para trauma em cima de trauma. Né? Então, aí você tem uma sociedade que olha para essa mulher e aí, de um ponto de vista patriarcal ou machista, vai dizer que ela está porque ela quer. Isso. Ou porque ela gosta. Ou porque ela quer o dinheiro. Né? E aí vão tendo... Todos os conceitos violentos, né? Recaem por cima. Recai por cima e você vai só fazendo com que esse processo vá se tornando
cada vez mais intenso, até que o corpo diz assim, bom, a única forma de eu parar isso é pela depressão. Exato. E isso é uma outra coisa linda, quando você vai estudando o que o Gabor traz, na relação entre trauma e psicopatologias. Então, ele vai olhando para essas psicopatologias, não encerrando elas nisso que eu vou dizer, mas trazendo também essa dimensão para somar ao olhar sobre o outro e a necessidade do outro, que muitas vezes essas psicopatologias é o corpo dizendo não para aquilo que não conseguiu ser dito não. A depressão é um grande não. Exato. É uma grande recusa. E eu não estou dizendo que ela é intencional, que ela é consciente. Ela é um mecanismo inteligente do corpo de colocar um limite que não está sendo possível ser colocado. E sempre precisamos olhar para os nossos adoecimentos dessa maneira. A ansiedade pode ser olhada da mesma maneira, o obsessivo-compulsivo da mesma maneira, que são assim... Essa é a grande pergunta. Qual é a função disso? E aí, voltando na história que a gente falou no começo, a mesma coisa para a adicção. Exato. Então, eu adoro essa conversa porque nós voltamos ao seguinte entendimento. São sintomas. Né? E o que me dói é ver a medicina hoje tratando um sintoma como sendo uma entidade clínica em si. Exato. Né? E aí eu falo, meu Deus, nós estamos apagando um fogo, enxugando um gelo. Perfeito. E o sujeito é o quê, né? Nesse caso? Quando a gente olha para o sintoma e trata um sintoma como uma entidade em si, onde fica o sujeito? Exato. Né? E nesse lugar, como que a gente não consegue ganhar o vínculo que a gente precisa? Então, às vezes, aí você vê essas queixas, né? De paciente que não adere a tratamento, de paciente que faz tratamento da própria cabeça, faz o que quer, na hora que quer, fica mudando de profissional. E nessa hora, é claro, não estou responsabilizando os profissionais por isso, mas é importante que o profissional se pergunta qual é a qualidade de vínculo e de escuta que ele está conseguindo estabelecer com o sujeito, que não está trazendo a adesão ao tratamento. Porque a adesão não pode vir de um lugar de autoritarismo. Exato. Você tem que fazer o que eu mando. Porque eu sei mais que você. Tá, você sabe mais que o sujeito em termos de referências talvez clínicas, técnicas, mas você nunca pode assumir que você sabe mais do sujeito do que o sujeito sabe de si. Exato. Em termos de quem eu sou, o que eu quero, o que eu consigo, o que eu não consigo. Porque se você faz isso, o que você está fazendo é pegando o sintoma e tornando ele rígido. O sintoma vai se defender. E ele vai se defender muitas vezes não aderindo ao tratamento. Uma perguntinha que eu faço na minha anamnese, né, é assim, me ensina o que que lindo! Me ensina o que é ansiedade em você agora, né? Me ensina o que é depressão em você agora. É isso. Porque não adianta eu querer te sistematizar uma coisa em você, né? Categorizar. Não, e como eu sou testemunha do respeito, carinho que os pacientes que a gente compartilha têm por você. Graças a Deus. Fico muito feliz com isso. Não, e é por isso. Exato. Porque o seu interesse é genuíno. Exato. É um interesse verdadeiro por quem o outro é. Não para manipulá-lo, não para convencê-lo, mas porque só a partir desse conhecimento verdadeiro e profundo você, de fato, vai conseguir chegar num ponto de tratamento que vai trazer para o sujeito condições de transformação. Que é isso que o remédio faz. É isso que um psiquiatra faz. É ajudar o sujeito a encontrar um ponto seguro da sua própria transformação. Mas, a partir desse momento, é com o sujeito, não é com ele. É mesmo comigo. Sempre com o outro. E sempre ciente da nossa impotência, né? A nossa impotência, ela está ali. A gente tem que ter consciência dela, senão ela começa a gritar. É um trauma quase, né? Eu gosto da palavra impotência. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que essa palavra ela precisa dar ao outro a liberdade. Então, assim, eu sou impotente no sentido bom. Isso, né? Exato. Eu sou impotente porque eu acredito que toda potência está em você. Não sou impotente porque eu gostaria de ser o que eu não sou para você. A impotência é o lugar que eu busco na minha relação com você. No sentido de preservar em você a sua potência. Exato. Perfeito. Que lindo. E aí, eu sei que você tem uma formação de muitos anos nisso, então nós não vamos conseguir resumir isso em alguns minutos, mas eu consegui identificar um trauma.
Identificar já é terapêutico. Exatamente. O que mais? Como é que acontece a como é partir que daí? você conduz, né? Como é que você consegue... Você não, como é que a mágica acontece a partir disso? Primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar que identificar um trauma não é necessariamente vou retornar à cena. Uhum. A gente sempre vai... Aqui e agora, tudo que você viveu está aqui e agora. Tudo que eu vivi está aqui e agora. Uhum. A forma como eu te olho, a forma como eu falo, a temperatura das minhas mãos, o quanto eu estou mais ou menos confortável. Então, tudo que eu possa ter vivido de experiências traumáticas estão aqui agora na minha relação com você. Uhum. Então, o que a gente... É claro que pode ser legal a gente achar a cena. E, às vezes, a cena é óbvia. Às vezes, é uma cena de estupro. Às vezes, é uma cena de violência doméstica. São cenas mais óbvias. Uhum. Às vezes, são mais sutis. Uhum. E não é interessante que a gente nomeie como trauma para o outro, mas que o outro consiga experimentar isso. E aí tem uma frasezinha que eu uso assim, sabe aquele antes e depois? Uhum. Eu era uma pessoa, aí tem um evento, e a pessoa que eu era não conseguiu mais existir. Essa é um jeito simplificado que eu costumo contar para as pessoas. Tem um antes e depois na sua vida? Uhum. Sabe? Uhum. Aquilo, um acontecimento que não precisa ser um acontecimento gigantesco do ponto de vista de quem está olhando por fora, mas que para você representou essa antes e essa depois. Uhum. Mas o mais importante não é achar o ponto no sentido da memória, é você achar a dinâmica. Como que a adaptação ao sofrimento está aqui agora quando eu estou falando com você, na sua dinâmica, de dizer, eu não sirvo, eu não tenho valor, eu não vou conseguir, ninguém gosta de mim, tudo dá errado na minha vida, eu não queria estar vivo, e não era para eu ter sobrevivido. Então, quando vão essas falas das crenças, principalmente das crenças em que o sujeito vai se colocando num lugar de aprisionamento, elas são expressões aqui e agora da dinâmica traumática. E é por ali que a gente entra. Só uma perguntinha. A dinâmica traumática também estaria naquela condição de eu te autorizo implicitamente a me agredir? É uma pergunta, eu não tenho. Eu te autorizo implicitamente a me agredir. Te autorizo, né? Porque... Eu acho que eu sou merecedora dessa agressão? É isso que você está dizendo? Algo nesse sentido? Algo nesse sentido. Sim, essa é uma dinâmica de trauma. Dinâmica de trauma. Complexo. Então, exato. Como é complexo o complexo do trauma, né? E aí, o que vai acontecer é que se eu começo a provocar essa parte em você que acredita que você merece ser agredido, eu vou chegar numa frase. A frase é, eu faço tudo errado. Vou pegar um exemplo. Sou eu que estou provocando no outro essa fúria porque eu sou um erro. Faço tudo errado. E aí você começa, você faz tudo errado? E como você se sente quando você fala isso para mim? E como está o seu corpo? E aí você vai achando, tem um outro livro lindo, chama O Corpo Guarda Marcas, que também vai falando sobre isso. Porque vai ficando no corpo essas experiências. Nas formas como eu estou rígida ou estou solta. E a partir do momento que você vai criando um estado de presença e consciência sobre o que eu acredito sobre mim, como isso reverbera em termos de experiências de sensações corporais e quais são as emoções que isso ativa em mim, é raiva, é medo e vergonha, e aí a gente vai entrando com gentileza e permissão, porque nessa abordagem mais compassiva tudo é autorizado. Com gentileza e permissão, e aí às vezes a gente faz uma pergunta como se fosse quase uma pergunta de abertura de perspectiva, algo como assim, você conhece alguém que você diria, nossa, essa pessoa faz tudo errado e merece ser violentada? Você conhece alguém que merece ser agredido? E aí nessa hora que a pessoa fala, não. Eu falei, não é curioso que você se veja assim? E aí nesse estado permanente de curiosidade e vai fazendo com que a pessoa vá se abrindo e acolhendo as emoções, a gente já está trabalhando com a memória implícita. Porque ela está começando a sentir e a liberar tudo aquilo que naquele momento da experiência traumática, que talvez eu não saiba qual foi, naquele momento não pôde ser vivido. Então, às vezes, as pessoas dizem que o inconsciente está na cabeça, o inconsciente está no corpo. Está no corpo todo. Inteiro. E aí começam a acontecer essas liberações. E a transformação, ela é fluida. E
E é tão evidente, pelo menos para nós da área da saúde mental, que está no corpo todo, que ao longo de um processo bem-sucedido de terapeutização, a pessoa muda fisicamente. Exatamente. Né? Nós percebemos a mudança física clara. Às vezes, pessoas que passam uma vida tentando emagrecer, não conseguem, começam a emagrecer. Ou passa aquela enxaqueca. Ou a própria postura, né? A forma como ela se veste, a forma como ela fala, o tom de voz. Tem pessoas que carregam uma vida inteira uma voz de criança. Exato. Né? Uma voz que você diz, nossa, mas não parece que é uma pessoa adulta falando. É dor. Tem uma criança dolorida e ferida, uma parte que não consegue se libertar dessas experiências difíceis. E a partir do momento em que você consegue fazer esse acolhimento, que não necessariamente, de novo, precisa voltar ao passado, pode ser exatamente com a matéria que eu tenho aqui diante de mim, no momento presente, a voz muda. E começa a ganhar uma certa autorização da palavra, da expressão, do direito de ter uma opinião. Você está me falando aqui de uma coisa muito importante que eu acho bem interessante a gente trazer, que tá me surgindo aqui, que é a maturidade, o cuidado que nós precisamos para ser terapeutas. Porque se no processo eu pego e jogo uma bomba no colo da pessoa, eu desestruturo, eu não sei como é que eu vou. Se eu tenho condição de reestruturar, ou se é meu papel reestruturar. Então, quando a gente vai amadurecendo, e eu brinco, né, com os pacientes e com os colegas, eu falo, gente, o cabelo branco tem que servir para alguma coisa, né? Essa experiência que a gente tem de entrar com cuidado e com respeito no mundo do outro, porque a gente pode causar um estrago, né? Em vez de terapeutizar, isso é uma coisa curiosa sobre a minha ajudar. biografia, que eu comecei falando e não terminei, vou voltar. Logo que eu me formei, eu comecei a atender. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu me formei super nova. Comecei a atender. E eu estava indo bem, porque eu sou muito nerd, né? Então, eu estudo, faço iniciação científica, já estava no mestrado, estudo. Então, do ponto de vista técnico, eu tinha uma certa estrutura para ser terapeuta. E começou a acontecer isso que você está dizendo. Eu comecei a me dar conta de que eu não tinha vivência devida e maturidade que sustentasse em mim a dor do outro. Me abalava, me preocupava, colocava em dúvida a minha capacidade. E aí eu decidi parar. Então, nesse período, eu fiquei quase 10 anos sem fazer prática clínica, sem ser terapeuta, aguardando o ponto em que eu ia olhar para mim e falar, agora aguento. Agora eu seguro. E foi assim que aconteceu para mim. Não estou dizendo que as pessoas não podem sair formadas atendendo, né? Cada história é uma história. Eu estou contando da minha história. E o quanto eu entendo que isso é importante. Não é possível ajudar o outro a se conhecer se você não estiver com toda a coragem da vida de se dedicar por toda a vida a conhecer a si mesmo. Sim. Senão a gente vai... As nossas defesas, as nossas dores vão começar a gritar. Transbordar, né? E transbordar. Invadir o outro. E fazer com o outro a mesma coisa que fizeram com ele para ele estar aqui diante da gente. Né? Exatamente. É muito desafiador e muito lindo. E aí, você está me falando isso, me vem várias teorias, né, aqui. Você me fala do trauma e eu vejo a nossa formação em Gestalt. Isso. Né, que o corpo está falando, está gritando, né, muitas coisas. E muitas coisas não parece que a fala não dá conta, então o corpo é que traz. E como é que você mescla tudo isso? Gestalt com Compassionate Inquiry? Porque a gente mescla sem mesclar, né? Mescla sem falar, eu estou mesclando. Como é que é isso para você? Como é que é esse olhar hoje? Estava me lembrando, eu estou fazendo um curso para me tornar Trauma Informed e no Internal Family System. E fizeram essa pergunta ontem. Eu estava assistindo uma aula e foi feita essa pergunta. Eu preciso abrir mão das minhas outras abordagens para me tornar um terapeuta que trabalha com sistemas familiares internos? E isso não é muito comum no nosso país, mas isso é muito comum fora daqui, nessas experiências que eu tenho tido com gente do mundo todo. As pessoas vão olhando para as práticas terapeutas também como uma caixinha de recursos. Eu não chamo de ferramentas, eu chamo de recursos. Porque
Porque ferramenta vai muito para esse lugar de fórmula, né? Eu tenho aqui, agora eu vou usar essa dose desse remédio. Não, não é isso, né? É recursos. Então, essa dança, às vezes, é curiosa. Primeiro que eu não vejo a Gestalt como incompatível com a perspectiva compassiva. Pelo contrário, eu acho até pioneira. Eu acho que quando a gente traz todo esse convite de olhar o outro a partir do momento presente, de não encerrar o outro numa personalidade que precisou ser estruturada para que o sujeito pudesse sobreviver, e sempre trazer e sustentar o potencial de ser do outro, tem tudo a ver com as abordagens compassivas. Então, a relação entre Gestalt e Compassionate Inquiry, ela é muito fácil. Ela é uma dança que dança a mesma Fluida. música. É muito fácil. Mas sou também uma pessoa muito respeitosa naquilo que eu me comprometo com as formações que eu faço. Então, dentro do Compassionate Inquiry, nós somos orientados a dizer quando estamos trabalhando com a técnica. Então, a forma como eu trabalho hoje em dia nas minhas sessões se eu vejo que o recurso do Compassionate Inquiry, que ele tem um passo a passo, ele tem uma estrutura, se eu vejo que ele pode ser um recurso efetivo, a depender do tempo da sessão, vamos supor que temos 10 minutos de sessão. Acho que o Compassionate Inquiry, enquanto um recurso a ser trazido para nos auxiliar nesse momento, pode ser legal. Aí eu faço um convite. Eu não começo a fazer Compassionate Inquiry sem dizer que eu estou fazendo isso. A mesma coisa para pacientes que me procuram pelo CI. E quando eu não estou fazendo CI, isso também é um acordo. Olha, estamos caminhando aqui para uma sessão que está mais dentro das minhas outras abordagens, principalmente da Gestalt, do que do CI. Tudo bem para você? Né? Porque senão a gente precisa dar uma reestruturada no tempo da sessão, no ritmo da sessão. E então, para ambos os pacientes, os que me procuram pelo CI e os que me procuram pela Gestalt, eu apresento os dois recursos. Eu deixo claro quando esses recursos estão sendo utilizados e, em especial, com o CI, às vezes a gente marca uma sessão. Então, olha, na semana que vem, a gente já vai começar a sessão com a técnica do Compassionate Inquiry, com o acolhimento do Compassionate Inquiry. Isso é assim que eu vou fazendo o jogo. Eu também faço terapia com uma pessoa que ela está no Canadá e ela também tem esses recursos disponíveis, Compassionate Inquiry, Internal Family Systems, o MDR. Aí você como paciente. Eu como paciente. E ela também tem o mesmo cuidado comigo. Né? Quando a gente normalmente trabalha com Compassionate Inquiry, mas quando ela acha que pode ser interessante trazer um outro recurso, isso é acordado. Entendi. E claramente ou não, é uma atitude muito respeitosa, né? Super. É um sinal de cuidado no processo terapêutico. Isso também... E como as pessoas também não conhecem o Compassionate Inquiry, o que normalmente eu faço quando me buscam para essa abordagem, eu faço a seguinte sugestão. Eu consigo te contar um pouco como é a sessão, mas você só vai saber se faz sentido para você e se você se sente bem com essa estratégia, se fizermos uma sessão. Então, antes de você me dizer, eu quero te ver semanalmente, quero te ver quinzenalmente, eu falo, vamos marcar uma sessão. Experimenta. E não sai dizendo sim ou não. E aí vai para casa, e aí dorme, acorda, se sente, se percebe. E aí você vai dizer, não, eu acho que vai me ajudar nesse momento. Acho que tem a ver comigo, sim. Ou você pode dizer, não, acho que não é bem o que eu estava procurando. Raquel, parça, eu tenho visto os profissionais trabalhar de forma muito compartimentada. Né? Eu tenho percebido pouca interação entre o psicólogo e o psiquiatra. Na nossa história, por exemplo, a gente compartilha muitos casos, né? Muitos deles nós não concordamos e está tudo bem. Mas eu acho que o fato de nós partilharmos, nem que seja partilhar para discordar, mas estarmos juntos, essa pessoa, na minha percepção, não só se sente, mas ela é mais bem cuidada. Como é que você vê isso? Como é que você está vendo isso no mercado profissional? Né? Como é que está o seu contato com os colegas psicólogos? Eles estão conseguindo partilhar? Eles estão conseguindo interagir com seus parceiros? Como é que é isso para você? Eu entendo assim, que a gente ainda está construindo, nós, né? Nossas profissões,
Estamos ainda num processo de construção do que é essa experiência real da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. E eu falo também da minha própria profissão. Uhum. Né? Quando eu tenho, por exemplo, um paciente dentro desse campo da neurodiversidade, Uhum. seja um paciente de espectro autista, um déficit de atenção, eu sempre sinto que é importante que ele esteja, por exemplo, também com um acompanhamento cognitivo-comportamental. Porque eu não me coloco no lugar de ter todas as ferramentas que o sujeito precisa. Uhum. Uhum. E mesmo dentro da minha própria área, na psicologia, ainda não é comum profissionais psicólogos trabalharem em parceria. Então, esse paciente ter um terapeuta cognitivo-comportamental e ter comigo. Uhum. Já enfrentei desafios dentro da minha própria área de profissionais que não se sentem confortáveis, que acham que vai haver uma sobreposição de estratégias, que vai haver uma sobreposição, sem olhar para a possibilidade, não diria que é uma soma simples, era uma soma que vai dar em algum lugar tão novo e tão importante que a gente não consegue nem prever. Aí, quando eu tive a possibilidade de ter pacientes, por exemplo, dentro da minha própria área, principalmente desse campo da neurodiversidade, que estão comigo, mas estão também com uma pessoa que trabalha na perspectiva comportamental, o ganho para o paciente foi enorme. Mas isso só é possível se essas duas áreas, a minha e a do outro, estejam não só no sentido de eu dizer o que eu penso, como, né, e você dizer o que você pensa. É a gente cuidar desse ponto, que é o ponto mais desafiador, que é o ponto da diferença. Uhum. Né? Uhum. Se isso já é difícil dentro de pessoas da mesma área, eu acho que isso é mais difícil ainda de pessoas de outras áreas, tipo a psiquiatria, a psicologia, ainda mais quando há uma certa tradição que a gente tem no Brasil de fragmentação das áreas e disputa, né, de discurso. Exato, isso que eu ia te falar, porque nós estamos diante de um paradigma, né? Praticamente um paradigma de, por exemplo, dois colegas também médicos acompanharem de formas distintas, né? E você me traz, você me lembrou, na verdade, né? Eu já sabia disso, você me lembrou disso, que você fez isso com alguns pacientes e faz. E realmente é riquíssimo. É riquíssimo. Né? Mas é um desafio. Mas sabe de onde eu venho? Eu vejo que vem isso, Parça. Eu acho que como a gente teve dentro da saúde mental, quando a gente fala, né, da tradição manicomial, a gente tem marcas, né? Se a gente pudesse dizer de trauma coletivo, nosso campo da saúde mental, histórico do Brasil, ele carrega traumas culturais. Né? Eu acho que a gente ainda está pagando essa dívida, pagando a dívida do manicômio. Sim. O modelo médico, ele ainda precisa ser muito elaborado. Elaborado e cuidado, né? No mínimo, essa palavra, elaborado, cuidado. Então, quando acontece, é o melhor dos mundos, né? Do ponto de vista do que a gente tem a oferecer enquanto um cuidado integral do sujeito. Então, quando a psiquiatria consegue trabalhar com a psicologia, e isso não é necessariamente na concordância, é, na verdade, na adrenalina da diferença, quem ganha é o paciente, inicialmente, mas também quem ganha são os profissionais que conseguem ampliar o seu repertório de cuidado. Por exemplo, hoje eu entendo muito desse campo, digamos, da farmacologia por você. Porque você é uma figura que está disponível a quando eu pergunto, eu queria entender por que você tomou a decisão sobre esse medicamento. Assim como eu saber isso também é importante, porque quando você faz uma mudança no protocolo medicamentoso e me conta o que é para eu ficar de olho, eu estou muito mais sensível. Exato. Às vezes, as sutilezas, que são viradas sutis, mas que podem fazer toda a diferença na vida do sujeito. E é uma sutileza que você acompanha semanalmente, né, de muita proximidade. E o psiquiatra, quando muito, uma vez por mês. Exatamente. Quando muito próximo, uma vez por mês. E outra coisa que estamos falando de uma psiquiatria cuidadosa. Né? Alguma coisa que eu tenho trabalhado com os meus colegas e falado, gente, essa psiquiatria de ser atendimento muito rápido, nós perdemos muita coisa de informação. Sim. Então, nós precisamos ter muito, muito cuidado com isso. Ou abrir mão, né? Abrir mão de um campo tão fantástico da psiquiatria e que, inclusive, se você tem uma escuta mais ampla sobre o sujeito, você vai perceber que determinados medicamentos, seja pelo preço, seja pela intensidade, seja pelos efeitos colaterais, não vai funcionar para aquela pessoa, para aquela rotina e para aquele jeito de viver.
e para aquelas defesas que ela ainda tem. Tantas pessoas, quantas pessoas. A gente está falando de estigma. Saúde mental é um estigma, adoecimento mental é um estigma. Você sabe uma coisa bonita que eu vi num congresso agora? Que foi uma discussão, foi um congresso bem bacana porque foi um congresso de discussão, né? A gente fala de prevenção, de check-up cardiológico, check-up urológico, check-up ginecológico. E quem faz check-up de saúde mental? Perfeito. Né? E aí vieram muitas discussões. Tá, mas quais instrumentos a gente vai usar? Esses instrumentos são válidos? Que legal. Ninguém tinha resposta, mas é algo que talvez surja. E que seja muito interessante, porque a gente faz esse check-up com pequenas pílulas, né? Mas eu não estou dormindo bem, mas aquilo. Mas um check-up geral é algo que talvez seja algo que nos desafia aqui para o futuro. Perfeito. Né? E eu estava lembrando também do livro do Gabor, que chama Quando o Corpo Diz Não. E eu estava pensando nas doenças psicossomáticas. Imagina que legal, né? Se aos primeiros sinais de doenças que você faz um check-up aqui, você faz um check-up ali, naquilo que você investiga, poxa, está tudo normal. Isso. Né? E esse conceito do normal também vale um podcast. Vale um podcast. Muito. E aí vai lá e... então, talvez este sujeito em si ainda não tenha se dado conta de que há processos psicoemocionais que estão afetando o funcionamento do corpo dele. E, às vezes, quando a gente fala isso, o que as pessoas entendem que a gente está falando? Que você está inventando doença. Isso. Eu adoro essa palavra, inventar doença. Isso. Né? Ela não existe. As doenças, elas são claras, elas estão aí. Só que as origens delas, sim, podem vir das emoções. Principalmente as emoções não sentidas, não acolhidas, não vividas. Ou reprimidas. E, nesse sentido... o adoecimento através das emoções, ele é tão adoecimento quanto os adoecimentos através dos vírus, das bactérias, dos contágios. Exato. Né? E você me falando, né, sobre o Gabor, me vem a importância, principalmente dos médicos, das equipes que trabalham com dor. O tanto que a dor é um processo multifatorial. Maravilhoso. Né? E se fosse abordado também com esse conhecimento, se né, jogasse também essa luz, seria muito interessante, porque dentre as doenças que são rotuladas aí como histéricas, rotuladas como doença que não existe, né, a dor ela está nesse lugar. E eu vejo que o paciente com dor ele é extremamente estigmatizado, violentado. Perfeito. Né? Porque ele não é compreendido. Exatamente. Ele não é... Ou é visto como um inventor. Como inventor. E essa invenção, digamos que fosse uma invenção. Ok. Não é vista como um adoecimento. Sofrimento. Se eu estou precisando inventar uma doença, o que está acontecendo comigo? Exato. Né? E eu trabalho, eu faço trabalho dentro do hospital, né? E eu vejo isso com uma certa frequência. A necessidade de preparo da equipe para lidar com essa pessoa, com a dor que é sempre demandante, com a dor inventada, né? Porque às vezes a face dela não traduz uma dor múltiplas queixas dessa intensidade que ela está me descrevendo. Mas será que a pessoa consegue expressar na face? Né? A dor. Então, são muitos... Também daria outro podcast aqui falarmos de dor. E só para fechar, lembrando que o trauma, ele vê perigo onde não tem e não vê perigo onde tem. São pessoas que suportam muita dor. Exato. São pessoas que suportam muita dor. E aí, se você for medir pela face, você está olhando para o lugar completamente equivocado. Exato. Parça, ficaria mais horas e horas conversando. Temos muitos assuntos. Mas, para encerrar, eu queria pedir para você olhar para aquela câmera ali e falar um pouquinho das tuas redes sociais, né? Que tem poesia, tem aula, tem coisas de atuação também? Não. Então, fala para nós qual que é a tua rede social. Vocês podem me encontrar em algumas redes sociais, mas a minha rede mais ativa no momento é o Instagram, que é o meu nome, né? Raquel Turci Pedroso. O meu Instagram, ele é um Instagram livre e solto.
eu, além de terapeuta, professora, pesquisadora, eu também tenho o hábito de escrever poesias. Poesias inspiradas nas minhas experiências, nos meus insights, poesias inspiradas nas batalhas dos meus pacientes para encontrar um lugar de liberdade de ser. Então, você me encontra ali com alguns certificados, algumas microaulas, mas também bastante imagem e poesia. E muito obrigada pela oportunidade, parabéns de coração, Parsa, por esse projeto maravilhoso de tornar mais humano o olhar sobre o cuidado em saúde mental. Obrigado. Pessoal, obrigado para você que chegou até aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha, ao final desse podcast, você tenha se sentido mais completo, mais amplo, né? Mais nutrido. Eu me senti. E eu te convido, nos siga nas redes sociais, né? Compartilhe esse conteúdo, ajuda a chegar a quem você acha que precisa. Um abraço.